essa pessoa que me contou, eu conheço ela, tá? Eu convivo com essa pessoa, é praticamente minha vizinha, é um anjo na minha vida, na vida da minha família, alguém que ajudou muito a minha família. Então lá vai. Vou falar o nome dela verdadeiro. A Val, ela conta que quando ela era criança, eles moravam numa comunidade aqui no interior. Se vocês pesquisarem um pouco, vocês sabem que aqui as nossas estradas são os nossos rios. Nós nos movimentamos de barco, viajamos de cidade para cidade de barco. Então, essa comunidade morava ela, o pai dela, a mãe dela e ela e mais os irmãos mais novos. Tinha um menino, mais ou menos, e duas meninas, se não me engano. Quando ela fez mais ou menos uns 14 anos, a família dela mandou ela aqui para a cidade de Tefé, minha cidade, para ela morar com os tios, para ela estudar. Que lá não tinha isso, né? Até hoje as escolas no interior são bem precárias, né? Nas comunidades ribeirinhas. Guardem esse nome, comunidades ribeirinhas, porque a maioria dos meus relatos acontecem nelas, e principalmente dos botos, porque estão próximos aos rios, igarapés e lagos. Então, uma vez por ano, ela ia, ou duas vezes por ano, ela voltava para passar as férias com a família dela lá no sítio. Quando ela voltou, ela tinha mais ou menos uns 14 anos, ela conta que as irmãs dela, os irmãos dela, viam ela como se fosse uma segunda mãe. Eu digo isso porque a minha irmã mais velha também foi uma segunda mãe para mim, que ajudou a minha mãe a me criar. Então eu sei disso, a gente tem um respeito, né? Como se fosse nossa mãe mesmo. Os irmãos dela, tanto o menino quanto as meninas, tinham essa mania de ter um carinho muito grande por ela, então eles viviam grudados nela. Ela conta que a casa deles era mato por todo lado, uma casa aqui, outra, sei lá, quase 1 quilômetro de distância. Eles viviam mesmo da terra, da plantação, principalmente de mandioca e da pesca. E perto na parte da sala, que era onde eles estavam, porque a mãe e o padrasto dela não era pai, era padrasto, mas eles gostam do padrasto tanto como se fosse pai mesmo, estavam no quarto deles. E a casa era pequena, não era grande não, era como se fosse 2 cômodos, a sala e o quarto do padrasto e da mãe. Então eles tinham uma mangueira em frente de casa e eles ficavam lá na sala porque dava para sair. Mangueira não, engazeira. Ingá é uma fruta que ela parece uma corda. Não sei se vocês têm aí na região de vocês. Então eles estavam pegando ingá para ficar comendo. E eles entraram para a noite fazendo isso, até que eles cochilaram. Quando, no meio da noite, eles acordaram quase que ao mesmo tempo, os que estavam na rede. Vocês já ouviram falar do mosqueteiro? Sim, sim, no Maranhão tem isso. A gente também tem essa ingá que você está falando. A rede, né? Relatos do Frank. Fala, galera, tu tá mandando mensagem ali porque é a rede com o mosqueteiro por cima, que é igual uma casinha feita de um tecido bem fininho para evitar os mosquitos. Aqui a gente chama de carapanã. Carapanã. E embaixo estava a rede, e debaixo da rede uns panos no chão, onde os outros irmãos estavam deitados. A Val estava na rede com uma irmã dela, a menor. E embaixo estava o irmão dela e mais a outra irmã. Todos eles mais novos do que ela, era a mais velha. Ela acordou de madrugada, quando ela olhou por fora do mosquiteiro, debruçado por cima do mosquiteiro, quando está debruçado assim por cima, tinha um homem olhando para ela. Como ele estava debruçado por cima do mosquiteiro, era como se ele estivesse olhando de cima para baixo, encarando ela com um olhar assim de poker face, né? De uma cara de paisagem, sem expressão. Ela disse que quando ela viu aquilo, ela ficou paralisada. Ela não teve ação, ela não conseguia gritar, ela não conseguia se mexer, e ela teve ataque cardíaco, né? O coração acelerou bastante, ela entrou em pânico, mas ela ficou paralisada. Eu acho que foi um estado de choque. Esse homem olhava para ela e segurava o pano do mosqueteiro com as 2 mãos assim, puxando. Sabe quando a pessoa, como se fosse levantar, mas ele não levantava, ficava olhando assim. E ele estava nu, ele não estava usando roupa. E ela ficou olhando aquele homem olhando para ela. Aí a irmã dela, que estava na cama, na rede com ela, acordou. Quando a irmã acordou e viu aquilo, ela gritou. Quando ela gritou, essa irmã parece que fez ela sair do estado de transe. Foi quando ela descobriu que os outros irmãos que estavam embaixo também estavam vendo esse homem.
entendeu? Ela acordou e viu, os outros já estavam vendo e também estavam em estado de pânico. Aí, como essa última irmã acordou gritando, elas saíram do estado de transe ali, da paralisação, e começaram a gritar também. E os 5 irmãos, 4 ou 5, saíram correndo, levando mosqueteiro, rede, pano, com tudo assim, sabe? Um maracutaco de coisas, gritando: pai, pai, mãe, tem um homem aqui. E eles entraram no quarto dos pais dele, o padrasto dela já levantou pegando a arma. E eles ouviram ao redor da casa aquele espaço, correndo, como alguém correndo na terra mesmo, no chão. Não tem? Quando criança está correndo na rua, brincando, não dá para ouvir o barulho? Gente, eu acho que caiu a internet do... Acho que ele saiu. Aí foi cair. Foi mal. Galera, foi mal, minha internet está caindo. Desculpa, galera. Não sei, tá me deixando na mão. Inclusive, se isso acontecer comigo, vocês continuam a live, tá? Porque pode acontecer aqui também. Beleza. Não, já aconteceu comigo de faltar luz no meio da live. Tá. Então, vamos lá. Então quando elas correram para o quarto dos pais ali, do padrasto e da mãe, o pai dele levantou, o pai delas levantou, pegou a arma e eles ouviram os passos daquele homem correndo no terreno deles, no chão, aquele pá, na terra mesmo, igual quando a gente está correndo, quando é criança, faz barulho, né? Sim. E ele correu atrás, ele viu aquele homem indo na direção do rio e ele se jogou na água. E ele foi atrás. Quando ele chegou lá, não tinha mais ninguém. Ele falou: se mergulhou. É aquilo que eu falei ainda agora. A gente não pensa que é algo sobrenatural na hora que está acontecendo, né? A gente pensa que é uma pessoa. Então ele pensou: alguém que tentou aqui abusar das minhas filhas e tal. Ele ficou esperando em nada de ninguém submergir, né? Afundou e pronto. E mais lá na frente boiou o animal, o boto. Na hora ele não associou uma coisa a outra. Ele voltou. Eu não lembrava que eu tenho um relato meu de OVNI, não foi ninguém que me contou. Era o ano de 2017, mais ou menos. Não, 2015. Eu estava iniciando a faculdade, eu morava na casa da minha irmã. Por ironia do destino, hoje ela mora na minha casa. Então, Andrew sabe, né? Conhece a cidade de Manaus, na Ubra, Andrew, lá no Japim. Então, eu pegava 4 ônibus para chegar em casa. Eu pegava o ônibus que saía do campus da faculdade e me deixava na avenida principal, em frente ao Canaã, André. Eu tinha que descer ali naquela... Como é o nome daquela avenida? General Rodrigo Otávio, eu acho. Aí eu descia na avenida principal, pegava outro ônibus para descer em frente ao SESI, lá no São José. Quando eu tinha... em frente ao SESI, eu pegava o ônibus que entrava para o meu bairro, que era o Novo Aleixo. Quando eu chegava no Novo Aleixo, eu tinha que pegar outro ônibus para subir o outro bairro, que era o Parque das Garças. Eu morava lá em cima, 4 ônibus. Quando eu estava uma vez no segundo ônibus, ali no Coroado, Andrew, eu olhei como se fosse para a esquerda. Quando eu entrei atrás do SESI, eu tive a sorte de pegar de alguém me deixar na avenida principal do Coroado nesse dia. Então, eu peguei o ônibus que ia para o Novo Aleixo, lá do Coroado mesmo, 439. Então, quando saiu do Coroado e entrou por trás do SESI, mas do Coroado já dava para ver, quem está à nossa esquerda, o Andrew vai confirmar, quilômetros de distância vai dar no Parque 10 ou na Cidade Nova. Quem está dentro do ônibus, na nossa esquerda, está esses 2 bairros. Bem ao longe, gente, eu lembro disso perfeitamente. Bem ao longe, eu vi 3 luzes. Era triangular. A da frente era laranjada e as 2 de trás vermelha. Agora, ele ficou assim, quase que parado, mas sobrevoava ao mesmo tempo por cima da cidade. Aí eu fiquei olhando aquele negócio, mas estava bem longe, mas dava para ver 3 luzes. Eu esperando, falei: olha, que avião estranho, está tão baixo. Ainda pensei isso. Como eu disse, a gente não pensa logo no sobrenatural, né?
Aí aquele avião... Gente, depois eu vou descartar a possibilidade de drone, tá? Vocês vão entender por quê. Aí não ia, voltava, ficava sobrevoando como se fosse por cima do Parque 10 e da Cidade Nova. Gente, mas depois eu me toquei por uma questão de escala. Aquele objeto estava indo em distâncias gigantescas. Vocês entenderam? Eu estava tão longe que parecia que ele não se movimentava muito. Mas por uma questão de escala, de distância, dava para ver que ele estava fazendo assim zigue-zague em longa distância, como se fosse da Cidade Nova para o Parque 10. Cidade Nova, Parque 10. Cidade Nova, Parque 10. E eu fiquei vendo, só que isso demorou muito tempo. Demorou acho que uns 5 a 10 minutos eu dentro do ônibus olhando aquele negócio. Só que eu olhei no ônibus, não tinha ninguém que eu conhecia. Não tinha nenhum... alguém que estava indo para o mesmo lugar que eu, então eu fiquei vendo aquilo. Beleza. Cheguei em casa, não tinha energia elétrica. A Cidade Nova, o Novo Aleixo, o Parque das Laranjeiras, o Parque das Garças e o Parque 10, Andrew, estavam no escuro, tinha tido um apagão. Até aí eu também não relacionei uma coisa a outra. No dia seguinte, tu lembra do jornadinho que era 25 centavos? Que agora é 50? Estava estampado na notícia do jornal que moradores da Cidade Nova, Parque das Laranjeiras, Parque das Garças, Águas Claras, tipo assim, aquela região ali tinha visto o mesmo OVNI. Cara, na hora eu gelei. Isso no dia seguinte. E tinha uma foto do bicho. Eu não sei o que eu fiz, que eu não salvei esse jornal, que eu não tirei uma cópia, que eu não recortei, mas eu lembro disso. E aí, quem é que vai acreditar em mim? Porque eu só vim falar depois, né, que eu vi a reportagem. Como é que eu vou dizer que eu também vi? Ninguém acreditou. Isso foi em 2015. Quando já foi 2017, eu e minha mãe, a gente morava na casa da minha irmã nessa época, tínhamos nos mudado para outro bairro onde a gente morava alugado, São José. Esse eu não cometi o mesmo erro. Eu estava no meu quarto, a visão da minha janela daria na direção, Andrew, como se fosse por cima do São José 1. Ali como se fosse por cima da maternidade, do shopping, naquela direção do distrito. A janela do meu quarto dava naquela direção. Mais uma vez, quando eu bati o olho e vi o mesmo objeto. Dessa vez, eu não cometi o mesmo erro de antes. Mãe, chamei minha mãe. Se ela estivesse aqui, ela ia confirmar a história, mas ela não está. Olha aqui, a senhora está vendo o que eu estou vendo? Triangular, a frente vermelha, alaranjada, e os dois, as partes de trás, vermelhas. E ele ficava como se estivesse parado. Andava um pouco para frente, para trás, para frente, para trás. E, mais uma vez, em uma questão de escala, pela distância que ele estava indo por cima do Distrito Industrial, que é um bairro industrial lá de Manaus. E dessa vez eu consegui que alguém visse junto comigo, para não parecer que eu estivesse louco inventando. E depois eu pesquisei mais a fundo e parece que esse tipo de OVNI... Gente, eu estou falando que eu vi na pesquisa, não é que eu acredite nisso. Eu acredito em alienígenas e vida fora da Terra, sim. Não querendo dizer que é o que eu pesquisei que é verdade, mas eu vi que eles são coletores. Igual que eles vêm aqui para coletar coisas para estudar. Não sei se é uma espécie, os OVNIs que não atacam, ele vem estudar. Eu falei, gente, será esse que leva as vacas? Não tem os que levam as vacas para estudar? Mas eu vi isso, eu passei por isso 2 vezes em 2 épocas diferentes. Na segunda eu consegui que alguém visse junto comigo. E como ele pediu para nós falarmos sobre relatos reais, né, de família e tal, eu lembrei de muitas que aconteceram com a minha família. Avó, primas, tio. Né? E teve primo, até contei para ele, né, que devido a isso, 3 primas tiveram que vir para a cidade, né, sair do interior e vir para a capital, que é uma hora em Manaus, para poder passar um tempo devido a essa perseguição. Elas sofreram muito. Teve uma que
teve muita vontade de se jogar no rio, ela sonhava. Teve uma que ela foi fechar a janela da cozinha, porque no interior, dá uma certa hora, começa a encher de mosquitos, né? Aí, na hora que a minha prima foi fechar a janela, desculpa, apareceu uma mão. Aí, quando ela olhou, era um homem de branco, todo de branco, de chapéu branco, e os olhos totalmente brancos. Não tinha nada, só era a bola branca. E ela se jogou para trás, assim, assustada, que aquilo foi em cima dela, né? E ela gritava. E ela ficou muito assustada, ela teve que vir para Manaus. Ela me contou isso. E ela não conseguia dormir, ela passava madrugadas acordada, e eu tive que fazer companhia para ela até ela se sentir bem e voltar, porque foi bem complicado. Depois vieram as outras irmãs, né? Tanto que a mais nova, eles moravam na beira do rio. Quando a mais nova menstruou, a menstruação dela passou por entre as madeiras, né? E aí pingou na água. E caiu na água, e os botos começavam a bater por debaixo das tábuas, né? E ela ficou muito, muito doente, e ela dizia que tinha alguém chamando ela para ir para o rio. Quando foram ver um dia, uma madrugada, na verdade, ela estava aqui chama Trapiche, né? Na beira do Trapiche, que é tipo onde atraca os barcos. Ela já ia se jogar na água. E foi quando ela veio também para Manaus, ela tinha, acho que 12 anos, 11 anos, eu acho. Ela ficou aqui até os 16, 17. É bem interessante essas